Eu vou ler. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não se aproximaram da luz, para que as suas obras não fossem percebidas. Deu para entender a mensagem? Deu para entender a mensagem? Vamos repetir novamente. Repetir, para entender, para nós começarmos a nossa aula. Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Não se aproximaram da luz, para que as suas obras não fossem vistas. Ou seja, alguém quer completar o entendimento? Os homens não sabem distinguir o que é a luz. E para acobertar, não serem descobertos nas suas falhas, eles não se aproximam da luz, porque a luz é verdade. Não são percebidas que elas são necessárias para nós, os homens e mulheres, os seres humanos que habitamos a terra. Ainda não há esta percepção de que nós temos que acompanhar as mudanças dos tempos, as vibrações dos tempos, nos adequando dentro deste convívio, destas mudanças e deste momento. Este momento que pede toda a nossa atenção, pede todo o nosso cuidado, o ser humano não percebe. Não percebe. E é através desta percepção que nós vamos fazendo os reparos necessários ao nosso espírito, porque é o nosso espírito que precisa de correção, é o nosso espírito que precisa de entender, não é a carne, é o espírito, porque é o espírito que evolui, é o espírito que aprende e é o espírito que muda ou permanece estagnado. Vai depender da sua vontade, de suas decisões. Porque as vibrações, o espírito ele entra na quinta dimensão, mas não permanece, porque a cabeça dos seres humanos, a mente física dos seres humanos é diferente da mente espiritual. Não percebe? Muitas vezes o espírito até se esforça, mas a mente não percebe. A mente física não percebe. Por quê? Porque está com a sua mente espiritual, ela está eclipsada pela matéria, que não permite que as pessoas pensem direito, tomem atitudes corretas, façam as correções necessárias para a sua vida. Grife para eu me ostentar diante dos amigos, diante das pessoas, mostrar que estou bem vestida, para que eu seja aceita no ambiente daquelas pessoas que vivem calçando calçados de grife, vestindo roupas de grife, para poder ser aceito em determinada ala da sociedade ou
diante de determinadas pessoas. As pessoas não pensam que não é a roupa que faz o seu caráter, não é a roupa que lhe molda para a vida espiritual, mas é as suas atitudes, são os seus comportamentos que não são doações, que não são doadas por ninguém, não são doadas por padres, não são doadas por pastores, não são doadas por bispos, não são doadas por espíritas, mas é uma conquista sua, de cada um, individual. É necessário ter esta convicção, porque senão vão continuar nadando e morrendo na praia, sem nada mudar nas suas vidas. Qualquer hora eu posso não vestir mais este corpo, mas as pessoas não sabem se comportar. Aqui mesmo, a gente ensina, mas a gente vê que não tem um comportamento para dizer assim: eu estou aprendendo e estou me comportando. Me desculpem, mas a verdade tem que ser dita. Quer ver como não se comporta? Se eu botar 3 pessoas ali dentro, fico tem capacidade de raciocinar e de pensar. Não tem. Porque quando se juntam 2 ou 3 ou mais ali, vão só conversar o que não era para conversar. Lembrem-se que Jesus diz: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Por que não aproveita aquele momento que tem 2 ou 3 pessoas? Vamos fazer aqui uma oração para que Jesus esteja no nosso meio. Mas não conhece os ensinamentos de Jesus, como é que vai fazer? E a situação dos seres humanos está terrível. As situações dos seres humanos, porque os seres humanos querem moleta, a moleta da sua religião, querem que a sua religião faça tudo por eles e eles não façam nada. E não é assim. A religião pode até ensinar dessa forma, mas não é a verdade, não é o certo. É verdade que todos nós somos iguais perante Deus, diante de Deus, porque fomos criados, todos nós fomos criados da mesma matéria. Não tem diferença, que é o nosso espírito. E o nosso espírito foi criado da essência de Deus. Agora o corpo foi criado da carne. O corpo não é criado de Deus, porque Deus não é carnal, Deus é espiritual. Mas o nosso corpo, que veste o nosso espírito aqui no planeta Terra, ele é feito da carne. E quando nós vestimos este indumentária carnal, baixa nossas vibrações. Se for um espírito que não tenha esclarecimento, vai fazer besteira.
precisa. Não permite aos homens se conectarem uns com os outros e com Deus. É esta falta de percepção, esta falta de concentração, esta falta de conhecimento, esta falta de dedicação que faz com que os homens, as mulheres, os idosos, os jovens, que é o ser humano, não se conecta um com o outro, muito menos com Deus. E Deus é tão misericordioso que está nos dando oportunidade de conhecer, de aprender, de crescer, de mudar, mandando o próprio Mestre Divino, Jesus, o Senhor da Luz, vir pessoalmente dar este mergulho neste mundo inferior para nos trazer lição de vida, para nos dar a oportunidade de aprender e crescermos. Que coisa boa, né? E quando a pessoa pensa, ela evita a cometer erros. Ela evita cometer erros. Às vezes a pessoa pensa, não é com lentidão, mas vamos dizer, uma certa lentidão. Não é porque a pessoa seja estúpida, burra, não é isto. As pessoas às vezes pensam com lentidão. Ela não é estupidez, mas ela está averiguando se aquilo está certo. Então, quem pensa na carreira comete erros. Não pensa, passa por cima, atropela tudo. Mas a pessoa que pensa, que mede e que fica medindo as consequências das coisas, ela é mais difícil de errar. Ela fica se situando no tempo e no espaço. Não é burrice, não é estupidez, é inteligência. Esses ensinamentos aqui são os mortos que passaram para nós. São os espíritos que já desencarnaram e que estão a serviço da luz, do amor e de Deus. Porque no grande negócio dizer assim, os mortos, todos os espíritos desencarnados passaram pelo processo da morte. E Jesus diz, os mortos vão falar e vão ensinar. Estamos aqui transmitindo ensinamento de mortos. Alguma pergunta? Os mortos aqueles que morrem no corpo físico, né? Ninguém nunca lembra que aquele espírito que deixou aquele corpo está vivíssimo. Já fica com os mortos. Falar com os mortos? Quem é que condena falar com os mortos? O Deus das religiões, né? Não é o Deus das religiões? Moisés proibiu. Pois é, amando de Javé, segundo ele, né? Sim. Que a coisa era com ele mesmo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha a nossa aula de hoje. Nós esperamos que nós tenhamos sido útil para vocês. Pedimos que pensem, que raciocinem, que vejam o que foi dado nesta aula, se procede e tome a atitude de vocês, porque nós não forçamos ninguém a tomar atitude, absolutamente. Nós não entramos, nós não violamos o livre-arbítrio de ninguém. Embora nós damos aula ensinando, mas jamais violando o livre-arbítrio de ninguém ou forçando, jamais. Os ensinamentos estão aí, mas entrar em detalhes das pessoas, forçando, jamais. Porque cada um é responsável por si. Pronto.